Amados ouvintes, é chegado o momento da palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe aos nossos corações para hoje se encontra em Mateus, capítulo 18, do versículo 21 em diante, que diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, Senhor. Eu pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo a seus pés, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou ele na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém, glória a Deus. Queridos, essa parábola, a parábola do credor incompassivo, ela foi contada por Jesus após uma pergunta feita por Pedro. A pergunta que Pedro fez foi: quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? E Pedro achava que estava sendo generoso ao sugerir 7 vezes. Porém Jesus responde: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Jesus então ele conta essa parábola que eu acabei de ler para os irmãos, para mostrar uma verdade profunda. Quem entende o tamanho do perdão de Deus não consegue viver preso à falta de perdão. Queridos, Jesus aqui, ao contar essa parábola, ele está ensinando sobre reconciliação, ele está ensinando sobre miséria, sobre relacionamentos e sobre a graça. O reino de Deus, ele funciona de maneira diferente do mundo onde nós nos encontramos, de maneira diferente do sistema humano. O mundo ensina a gente a se vingar, a ter orgulho, a guardar ressentimento. Porém, o reino de Deus, ele nos ensina a liberar perdão, a termos misericórdia, a buscarmos a restauração. Queridos, nós vemos que nessa parábola Jesus fala acerca de uma grande dívida. E essa dívida representa o retrato do pecado humano. Representa a dívida que todos nós temos para com Deus, uma dívida impagável. A dívida é gigantesca.
Aqui nessa parábola diz que 10.000 talentos era a dívida, e ela representava uma quantia humanamente impossível de ser paga por este homem. E Jesus usa esse valor para mostrar a dimensão da dívida espiritual que a humanidade tem diante de Deus, que o ser humano, eu, você, todos nós, temos para com Deus. Todos nós, queridos, éramos devedores diante de Deus. Nossa dívida era o pecado. O homem não consegue pagar sua dívida espiritual, nem por obras, nem por religiosidade e nem por qualquer tipo de esforço humano que nós possamos fazer. Queridos, o pecado, ele produz uma dívida enorme em nossas vidas. Nós vemos que no versículo 25 fala, não tendo ele com o que pagar. Esse homem, queridos, ele estava condenado. Tudo seria perdido, ele perderia tudo, seus bens, sua família, sua liberdade. Queridos, sem Cristo, sem Jesus, o ser humano está espiritualmente falido. Muitos tentam preencher o vazio com dinheiro, com prazeres, com religião, com status, porém continuam endividados espiritualmente. Queridos, nós vemos que este rei, o qual havia um valor humanamente impossível de ser pago pelo seu servo, esse rei se demonstra generoso, misericordioso. E esse rei retrata Deus. Deus com sua misericórdia infinita. É dito que este rei, ele perdoou a dívida. Aqui está o centro da parábola, queridos. O perdão imerecido, ou seja, o perdão sem nós merecermos. O servo, ele não merecia ter sua dívida perdoada. O servo não podia pagar a dívida. Não tinha uma solução para ele. Mas ele recebeu misericórdia mesmo assim. E isso nos aponta para a cruz de Cristo. Deus, ele cancelou nossa dívida através de Jesus. Lá na cruz, queridos, na cruz do Calvário, a culpa foi paga. A condenação, ela foi removida de nossas vidas. A dívida que nós tínhamos para com Deus foi cancelada. E a salvação, ela é graça. Mas talvez você pergunte a si mesmo, eu ouço tanto falar da graça de Deus, mas o que seria a graça? A graça, queridos, trata-se de recebermos de Deus aquilo que nós não merecemos. O Evangelho, queridos, é a notícia de que Jesus pagou a dívida que nós jamais conseguiríamos pagar. É como diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça somos salvos. Queridos, porém nós vemos o perigo de recebermos essa graça sem sermos transformados. A gente vê que esse homem, ele recebe essa misericórdia, ele recebe o perdão, porém ele não perdoa outro que tinha uma pequena dívida com ele. O que ele fez? Ele agarrou aquele homem que devia a ele, sufocou ele, exigindo um pagamento imediato. Veja que esse homem, ele recebeu uma misericórdia enorme, mas ele ofereceu dureza, crueldade, falta de compaixão. Queridos, essa parábola, ela confronta diretamente pessoas que querem o perdão de Deus, mas não conseguem liberar perdão para as outras pessoas. Amados, a falta de perdão, ela nos aprisiona. Quem não perdoa vive preso no passado. Quem não perdoa alimenta amargura dentro de si, destrói relacionamentos, endurece o coração. Queridos, é importante que a gente compreenda que perdoar não significa provar o erro que a outra pessoa cometeu. Não significa fingir que nada aconteceu ou que não doeu. Não significa ignorar a necessidade de haver uma justiça. Queridos, perdoar significa simplesmente entregar a dor que nós sentimos a Deus e não viver dominados pelo ressentimento. Nós vemos, queridos, que ao fato desse homem não perdoar a dívida deste servo, há um grande juízo que acontece do rei. Queridos, Deus leva o perdão muito a sério.
O rei, ele se indignou, porque aquele homem recebeu a graça, recebeu o perdão, porém não foi transformado por essa graça, por esse perdão liberado. Queridos, o evangelho não é apenas frequentar a igreja. O evangelho não é apenas cantar louvores ou conhecer versículos bíblicos. O evangelho, ele transforma corações. Queridos, é necessário que nós aprendamos a amar, que nós aprendamos a perdoar, que nós aprendamos a termos misericórdia. Queridos, nessa parábola há verdades poderosas. A primeira é que a nossa dívida diante de Deus, ela era impagável. O pecado, ele nos separa eternamente de Deus. Porém, nós vemos que Jesus, ele pagou o preço, pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. E a salvação hoje, ele é um presente da graça de Deus para conosco. Quem recebe a misericórdia, deve praticar misericórdia também. O perdão recebido, ele precisa gerar transformação em nossas vidas. Vale ressaltar que a falta do perdão, ela destrói a nossa alma. A amargura, ela aprisiona mais quem sente do que quem causou a dor. E o evangelho, queridos, ele muda relacionamentos. O reino de Deus, ele produz corações restaurados. Talvez existam pessoas me ouvindo neste momento que carregam mágoas profundas em seus corações. Pessoas que foram feridas, pessoas que vivem presas ao passado, pessoas que perderam sua paz interior. Queridos, Jesus, ele não apenas perdoa pecados, ele também cura corações feridos. Talvez hoje você precise receber o perdão de Deus, ou você precise liberar perdão para alguém. Queridos, na cruz do Calvário, Jesus, ele foi ferido pelos nossos pecados, e mesmo assim, mesmo inocente, ele carregou toda a nossa culpa. E Jesus, lá na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Queridos, até na cruz, humilhado, torturado, mutilado, ele liberou perdão. Por que nós não liberamos perdão também? Não é verdade? A grande pergunta dessa parábola é: o que você fará com a graça que você recebeu de Deus? Hoje, Deus oferece perdão, Deus oferece restauração, Deus oferece uma nova vida, mas também Deus chama cada um a viver com um coração transformado. Em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amados, o Evangelho não apenas cancela dívidas, ele também transforma corações. Permita que a palavra de Deus, que o Evangelho de Deus alcance sua vida. Receba o perdão que Deus está liberando para você. E através desse perdão que está sendo liberado na sua vida, perdoe também aquele que de repente te feriu ao longo de sua caminhada. Amém? Convido você a orar comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que neste momento me coloco diante da Tua presença. Senhor, neste momento, Pai, eu peço a Ti que o Senhor visite cada ouvinte deste programa. Pai, o Senhor conhece as dores escondidas de cada um. O Senhor conhece as feridas da alma. O Senhor conhece cada decepção que os Teus filhinhos sofreram até aqui. O Senhor conhece os pesos que muitos carregam em seus corações. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, Pai, assim como o Senhor daquela parábola teve misericórdia do servo endividado, nós também reconhecemos que diariamente nós dependemos da Tua graça e do Teu perdão. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe. Senhor, perdoe pelas vezes em que nós endurecemos nossos corações.
Perdoe, Senhor, pelas mágoas que nós alimentamos em nossos corações. Perdoe-nos, Senhor, pelos ressentimentos, Pai, guardados. E pela dificuldade, Pai, que muitas vezes temos, Pai, para liberar perdão, Senhor. Pai, alcança agora aqueles que estão aprisionados pela dor, a dor causada por palavras que foram ditas, Pai, por atitudes que realizaram, ou até mesmo por traições, Pai, que foram concretizadas, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito cure corações feridos, que o Teu Santo Espírito remova toda a raiz de amargura, de ódio e de desejo de vingança, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, nos ensina a vivermos com misericórdia. Senhor, assim como o Senhor teve misericórdia de nós, que nós possamos ter misericórdia daqueles que erraram contra nós. Senhor, nós intercedemos também pelas famílias divididas, pelos relacionamentos quebrados, pelas amizades destruídas, Pai. Pai, que haja reconciliação, que haja restauração e que haja paz. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nenhum ouvinte, Pai, nenhum ouvinte, permita que a falta de perdão roube sua alegria, a comunhão, Pai, contigo, ou até mesmo a liberdade espiritual. Senhor, derrama amor onde há tristeza, derrama humildade, Senhor, onde existe orgulho, e cura, Pai, onde ainda há dor, onde ainda há feridas. Pai, nós declaramos hoje corações livres, corações restaurados e corações transformados pelo poder da Tua palavra. É o que nós humildemente te pedimos neste momento de oração, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.